Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou usar um multímetro analógico e um multímetro digital, pessoal. Eu vou fazer a aferição dos componentes. Vocês vão gostar desse vídeo. Fica até o final. Vou passar a vinheta rapidinho e vamos ao que interessa. Olha só, pessoal. Eu tô com o meu multímetro analógico, certo? Eu vou colocar ele na escala de X100. Eu vou usar a escala de X100 hoje, certo? E daí o que acontece? Vamos calibrar o multímetro, né? Ponteiras de prova, tá? Fundo de escala, né? O ponteiro tem que estar no fundo da escala. A sombra do ponteiro tem que estar bem no zerinho ali, bem no espelho, né? Bem no espelho, certo, pessoal? Quem sabe para você aí dá um pouco de desproporção por causa da minha luz aqui. Mas eu vou corrigir isso aí, pessoal. Mas para não deixar de postar o vídeo, vamos fazer essas aferições, certo, pessoal? E conforme o passar do tempo eu vou ajustando isso. E daí eu tenho um transistor aqui, ó, MOSFET. O que é MOSFET, pessoal? Vem de Metal Oxide Semiconductor Fielder. Ele trabalha com efeito de campo, pessoal. É como se tivesse um capacitor entre o gate e ele vai conduzir de dreno para source. Esse MOSFET aqui, ó, ele é um 2SK2648. Aí tu pode abrir o datasheet dele no navegador, qualquer navegador, Firefox, Google, Internet Explorer, no Edge, qualquer navegador tu pode abrir e colocar datasheet e coloca a especificação do componente, né? E daí o tipo dele é NPN, ou seja, ó, o dreno é um potencial positivo, tá? O gate é um potencial negativo e o source é um potencial positivo. Falando assim, ó, em relação a diodo, pessoal, o diodo, o anodo do diodo está no source, tá? Que é o terminal da direita aqui, ó. O anodo do diodo está aqui. No dreno está o catodo do diodo, certo, pessoal? O catodo é o negativo e o anodo positivo. E eu tenho o gate aqui, ó, certo? O gate é onde eu faço o chaveamento. O chaveamento se dá por tensão, pessoal, tá? O transistor MOSFET, ele vai conduzir através de tensão, enquanto que o transistor bipolar de junção, ele conduz através de corrente. Se fosse um transistor bipolar, ele teria a base aonde está o gate. Eu só estou fazendo um comparativo, pessoal, tá? Que a gente sabe que isso pode mudar. A base onde está o gate, o dreno aqui, ó, seria o coletor e o source seria o emissor, certo, pessoal? Porém, ele não trabalha com efeito de campo transistor bipolar de junção. O MOSFET sim, pessoal. Então, vamos aferir. O que acontece, ó? Na escala de X100, certo? Multímetro calibrado através do botão de ajuste. Seletor na escala de X100. Negativo no dreno, tá? Positivo no source, sentido direto, olha aí, pessoal. É o sentido direto, ó. Sentido direto. Vocês viram? Eu estou com a ponteira de prova vermelha é o negativo, ponteira de prova preta positivo. Ponteira de prova vermelha está no dreno, está no catodo do diodo. Ponteira de prova preta está no source, está no anodo do diodo, sentido direto. Queda de tensão em torno de uns 600 milivolts aqui, ó, em load voltage. Resistência, o fator multiplicador é o 100, né? Ali, ó, 2,6 mais ou menos, 260 ohms, vejam bem, ó, pessoal.
mais ou menos aqui assim, ó, dá 2,6. Multiplica por 100, dá 260 ohms. E load voltage aqui, ó, cada tracinho desses aqui é 100 milivolts de queda de tensão. Aqui é 1 volt, ó, pessoal. Ele ficou aqui assim, ó, uns 600 milivolts de queda de tensão. E daí o que que acontece? Vamos utilizar o digital para fazer esse teste, né, pessoal? Por que não? Ó, escala de semicondutor, ó, escala de diodo. As ponteiras de prova não se invertem. Aqui não se invertem porque é um multímetro digital. Então, ponteira de prova preta vai no dreno, que é o cátodo. Ponteira de prova vermelha vai no source, que é o anodo, ó. Olha aí, pessoal. Uns 534 milivolts de queda de tensão. Ou seja, eu sei que esse diodo tá bom, pessoal. E no sentido reverso ele não pode conduzir, né? Olha aí, ó, open line, ou overload, ó, linha aberta, ó. Bem o comportamento do diodo, certo? Agora vamos pegar o multímetro analógico e vamos ver se ele está chaveando, tá, pessoal? Ó, sentido direto, pessoal, ó. Sentido direto. A gente viu ali, ó, 260 ohms de resistência e uns 600 milivolts de queda de tensão praticamente, né? E daí vamos chavear ele. Se ele é NPN, é por um potencial positivo que eu chaveio. E daí a ponta de prova positiva é essa aqui no analógico, né, pessoal? Então, no sentido reverso ele não conduz. Mas se eu chavear, ó, eu vou dar um pulso aqui no gate, ó. E vou colocar a ponteira de prova positiva no dreno, que é o cátodo, ó. E ponteira de prova negativa no anodo, ó. Sentido reverso, ó, chaveando. Olha ali, ó. Vocês viram que o ponteiro deu uma deflexionada? Olha só, pessoal, ó. Quer ver? Ó. Olha ali, ó. Ou seja, ele chaveou, né, ó. Eu quase não vejo, ó. Ó. Vocês viram? Nesse sentido aqui ele não poderia conduzir, ó. E ele conduziu, ó. Conduziu e tendeu a zero, ó. E no sentido reverso, ele vai manter a mesma coisa, queda de tensão sobre o diodo, ó, pessoal. E daí eu vou dar um pulso negativo agora. Agora eu deschaveei ele, querem ver, pessoal? Eu dei o pulso negativo com essa ponta de prova, não pode se mover. Tá, pessoal? Aí eu sei que ele está em perfeito funcionamento, olha aí, ó. Nem mexe o ponteiro. Nem mexe, ó. Olha aí. Ó. Nem mexe, pessoal, ó. Agora, se eu der um pulso positivo, ó, aí o ponteiro já vai dar uma deflexionada, ó, pessoal. Olha ali. Ó. Ó. Vocês viram, ó? Ó. Vocês viram que ele está conduzindo? Está em perfeito funcionamento. Vamos colocar na escala de X10K que nós vemos melhor isso aí, pessoal. Porque aqui eu tenho 12 volts. Como é que eu sei que eu tenho 12 volts? Vou colocar um multímetro digital, ó, em 20 volts, ó, corrente contínua ou pulsante. E daí eu vou aferir as pontas de prova para ver o que ele está me ofertando aqui nas pontas de prova de tensão. Olha aí, pessoal. Vou tirar minha mão. Olha aí, ó. Ou seja, pessoal, 12 volts, 12,5 volts, pessoal. Você vê, ele tem uma bateria de 9 volts em série, com mais duas pilhas de 1,5 volts cada uma, me dando 12,5 volts de tensão nas pontas de prova. Ou seja, pessoal, o multímetro analógico ele é uma fonte de tensão, pessoal. Olha que legal isso. Então, desculpa, o que acontece? Agora sim,
Eu vou diminuir um pouco o meu potenciômetro aqui, ó, que é o botão de ajuste, ó, e vou calibrar as pontas de prova, ó. A gente tem que, cada vez que muda a escala de resistência, a gente tem que ajustar o ponteiro, ó. A sombra do ponteiro tem que ficar no espelho. Por quê? Porque ele corrige um erro de precisão. Eles chamam esse espelho aqui, ó, de erro de paralaxe. Eles falam, né, pessoal, os estudiosos, que esse espelho aqui, ele veio para corrigir o erro de paralaxe ou precisão, certo? E daí o que acontece, pessoal? Agora sim a gente vai enxergar bem isso, tá? Agora a gente vai tentar mover a junção do diodo para ver se ele tem fuga, né? Então, ó, no sentido reverso, ó, eu vou dar um pulso positivo ali, ó, pessoal. Vamos ver se ele tá, ó, dei um pulso positivo. Vamos ver agora, olha aí, ó, pessoal. Vocês viram como ele tá chaveando? Olha que legal, ó. Eu dei um pulso positivo aqui, ó. Olha como ele chaveou. Ó, pulso positivo, chaveou. Agora no sentido contrário. Aliás, no sentido direto, né, pessoal? Aqui eu vou ver a queda de tensão, ó. Aqui eu quero explicar uma lógica para vocês, pessoal. Para nós entendermos realmente tensão e corrente elétrica. Olha bem. Olhem bem. Eu estou ofertando aqui nas pontas de prova 12,5 volts, tá? E eu estou com o multímetro no sentido direto do diodo. O que é o sentido direto? O negativo está no dreno, onde está o catodo do diodo, tá? E o positivo está no source, no terminal da direita aqui, ó, que é a ponteira preta, está no anodo do diodo. O sentido direto ele vai conduzir, né, pessoal? Ele vai conduzir. Vocês viram? Olha só a resistência que ele está apresentando. Eu estou na escala de x10k. O fator multiplicativo é 10k, que é 10.000 ohms de resistência, né? Multiplica ali por 0,5, 10.000 por 0,5, pessoal, tá? Vai dar um valor significante, tá? Em load voltage aqui, ó, deu 300 milivolts de queda de tensão, tá? Aqui, ó, deu 0,5, né, pessoal? Cada tracinho vale 0,1, deu aproximadamente um 0,5 multiplicado por 10.000 ohms, tá? Que é uma resistência baixa, se a gente vai olhar, né, pessoal? Não é nem significativa, como eu falei, tá? Uma resistência baixa comparada nessa escala aqui, certo? Quase tendeu ao curto, ó. Se vai comparar com 10.000K, quase tendeu ao curto. O que eu entendo com isso, pessoal? O que eu entendo aqui, ó? Se eu aumento a tensão das pontas de prova, vocês concordam comigo que eu estou aumentando a diferença de potencial? Se eu aumento a diferença de potencial, eu diminuo a resistência e eu diminuo a queda de tensão. O que vai aumentar, pessoal? A corrente elétrica, certo? O que é um resistor, pessoal? O resistor não se opõe à passagem da corrente elétrica. Eu não estou diminuindo a resistência aqui, olha só, pessoal. Por isso que com o aumento da diferença de potencial, eu diminuo, pessoal, a resistência, eu diminuo a queda de tensão e aumento a corrente elétrica. É assim que funciona um capacitor, pessoal. O capacitor, o que o capacitor faz? Ele adianta a corrente e atrasa a tensão. Quem é o primeiro a chegar no capacitor não é a corrente, pessoal. Aí quando ele vai se carregando, ele vai aumentando a diferença de potencial até ele virar uma chave aberta. Uma chave aberta para quê? Para corrente contínua. Olha que legal saber disso. E daí no sentido reverso aqui, pessoal, vamos testar o sentido reverso aqui. Sentido reverso, vamos ver se está em fuga. Olha aí, pessoal. Ele não tem fuga, ó. Se o ponteiro ficasse deflexionado, que passasse aqui do 100, ó, ele, onde deslia que aqui é fuga, né? Se cruzasse do 100 aqui, ó, acima do 100 já... Aqui, ó, se andasse uns 2, 3 tracinhos ainda ele é utilizável, ó.
mas a gente vê que ele está em perfeito estado, ó, porque estou colocando a ponta de prova preta, que é o positivo, no dreno, que é o cátodo, e ponteira de prova vermelha no source. A vermelha é o negativo no anodo, sentido reverso, a VRRM. Tensão reversa de ruptura máxima. Ó. Eu estou tentando romper com essa tensão, empurrar de tal forma a junção que eu venha verificar se existe uma fuga ou não. E aqui eu vejo que ele está em perfeito estado, pessoal. Ou seja, tá bom, certo? E daí na escala de X100 aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, vamos calibrar o multímetro novamente. Calibrando o multímetro, ó, fundo de escala, né? Botão de ajuste, que é um potenciômetro. A sombra do ponteiro, ó, tem que ficar bem no zero, no espelho, né? E daí o que que acontece? Ó, vamos ver quanto que ele oferta aqui, ó, na escala de X100. Por que que eu não consigo testar VRRM? Porque a tensão é menor. Olha aqui, pessoal. 304 volts, tá? 304 volts na escala de X100. E daí, vamos confirmar minha lógica. Vamos ver se a minha lógica está correta, né? Minha não, né, pessoal? A lógica dos estudiosos que nós absorvemos. Então, ó, no sentido direto, ó. Sentido direto, tá? Sentido direto. Eu tô colocando 3 volts, tá, pessoal? Ó, sentido direto. Eu diminuí a tensão. Aumentou a resistência, aumentou a queda de tensão, ou seja, diminui a corrente elétrica. Olha só como a lógica está certa, pessoal. Vamos aferir o capacitor, vamos ver como é que se comporta o capacitor. Então, vou colocar no sentido direto, né, pessoal? Negativo, vejam bem, negativo, positivo. As pontas de prova se invertem no sentido direto. Vocês viram o comportamento do capacitor? Quem é que chegou primeiro aqui? Foi a corrente elétrica, né, pessoal? Aí houve uma diferença de potencial e ele se tornou uma chave aberta para a corrente contínua que está aqui nas pontas de prova. Aqueles 0,4 volts, entendeu? O capacitor se tornou uma chave aberta. Ó. Se eu inverter as pontas, olha lá, pessoal. O comportamento ideal, ele sobe e tende a zero. Sobe e tende a zero. Porque agora ele se descarregou, né? Num sentido ele se carrega, no sentido direto ele se carrega e se torna uma chave aberta. Entendam isso? Olha só, pessoal. Tá? E no sentido reverso ele se descarrega, pessoal. Ó. Entenderam? Ou seja, está bom esse capacitor. Vamos ver esse indutor, desculpa, pessoal. Não deixa de ser um indutor, né? Um transformador com 2 indutores, né? 2 enrolamentos, né? O enrolamento, ele induz, certo, pessoal? Não deixa de ser um indutor. Vamos ver se não está rompido, ó. Ó. Tem que dar um curto, ó, pessoal. Por que que tem que dar um curto? Porque é o enrolamento de um transformador, ó. Eu estou verificando se ele não está rompido. Vamos ver o outro. Pessoal, a gente tem que cuidar com uma coisa. Oxidação. Às vezes está oxidada as pontas, ó. A oxidação, ela atrapalha para não conduzir. Ó, viu, pessoal? Só oxidação, ó. Olha lá, ó. É isso que a gente tem que... Às vezes dá um falso positivo, né? Ah, não tá conduzindo, tá rompido os terminais. Tá rompido o filamento, né, do transformador. Às vezes não, pessoal. Às vezes não tá rompido, às vezes é só oxidação. A gente tem que cuidar muito com o componente aberto, pessoal. Dizer, esse componente está aberto.
eu já tive o dissabor de dar diagnóstico errado, pessoal. Porque eu cheguei e falei, ah, tá aberto o componente. Na verdade, estava oxidado os terminais do componente, ó. Como esse daqui tá oxidado, ó, pessoal. A verdade é essa, olha lá, ó, entendeu? Olha lá como ele está bom. Ele está bom, pessoal. Só que tem bastante oxidação, então ele dá esse falso positivo. E aqui, pessoal, ó, você vê, ó, aqui é uma bobina, aqui é outra. É um enrolamento tá aqui, o outro tá aqui. Eles não podem entrar em contato entre eles, ó. Porque se entrar em contato, quer dizer que rompeu. O que rompe num transformador? A gente sabe que o fio, ele é esmaltado, né? O esmalte, ele derrete, um fio entra em contato com o outro, ele deixa de isolar de forma galvânica e se torna um curto. Ou seja, não tem curto, ó, pessoal. Não tem curto e eu verifiquei que ele não está aberto, ó, pessoal. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, pessoal, porque existe oxidação, ó, nos pads dele, ó. Tem oxidação, tá? Então, às vezes, dá um falso positivo. Vamos testar esse outro capacitor aqui, pessoal, ó. Mais um, ó. Negativo, positivo. Vamos colocar no sentido direto primeiro. Sentido direto, ó. Olha lá. Vocês viram? Olha só. Vocês viram que ele veio lentamente. Vamos ver de quanto que é esse capacitor aqui, pessoal. Para aí. Eu vou pegar minha lupa. Deixa eu ver se eu acho ela. É um capacitor de 2.200 microfarad, pessoal. 2.200 microfarad. Vamos ver se a câmera foca para vocês verem. Olha aí, pessoal. 2.200 microfarad por... volts, pessoal, ó. Eu tenho que trocar meu óculos, pessoal. Eu tô meio ruim de visão. Tá? Então, e esse outro que eu aferi aqui é de quanto, ó? Esse aqui é de 400 volts e 180 microfarad. Eu quero que vocês entendam essa lógica, pessoal. 2.200 microfarad. 180 microfarad. Tá, pessoal? Tem uma maior capacitância. Vocês viram, pessoal? Olha a forma que o ponteiro desce. Ele abranda. Ele amortece, pessoal. Ele melhora o que? O capacitor com melhor capacitância, ele estabiliza melhor o circuito. Entendam isso. Eu não estou falando em tensão de trabalho, né, pessoal? Tensão de trabalho é outra coisa. Eu estou falando em capacitância. Olha o que acontece aqui, pessoal. Olha lá. Olha só. E detalhe, pessoal, ele tá com uma pequena fuga. Vocês viram que Vocês viram aqui, ó. Olha como o ponteiro não desce totalmente. O ponteiro não desce totalmente ao fundo da escala, pessoal. Olha só. Consegui verificar uma fuga. Ou seja, pessoal, quanto maior a capacitância, mais estabilidade ele traz para o circuito. Entendeu?
Vocês viram ele funcionando como um amortecedor, enquanto esse capacitor aqui, ó, só com 180 microfarad, né? 180 microfarad, eu não quero dar uma informação errada, pessoal, é 180 microfarad, ó, por 400 volts, né, pessoal? Então, o que acontece aqui? Ó, olha bem a diferença. Sentido direto, né? Olha só. Vocês viram como desceu rapidamente o ponteiro? Porque ele tem uma capacitância baixa, pessoal. Tá? Mas ele está bom. Vocês viram que ele não... Ó, o ponteiro ele subiu rapidamente, mas o ponteiro está bem no fundo da escala, ó, pessoal. Ele não tem uma fuga. Esse daqui tá com fuga. Esse daqui tá com fuga, pessoal. Olha só. Eu quero ver se eu seguro ele de forma estável para vocês enxergarem. Ele não desce totalmente, ó, ele está com uma pequena fuga. Ó, se eu tirar ele desce, aí está com uma pequena fuga, pessoal, ó. Tá? Isso aí é fuga. Olha lá. Eu quero ver se eu acho uma forma de eu segurar ele que vocês enxerguem, pessoal. Ele não tá descendo totalmente. Deixa eu ver, eu tinha uma garrinha aqui de jacaré, deixa eu ver se eu seguro com a garrinha jacaré numa ponta pra mim poder mostrar pra vocês, pessoal, porque senão não tem finalidade o vídeo, né? Vou ver aqui. Um pouquinho. Para aí, só um minuto, pessoal. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu estou querendo fazer aqui. Olha como ele tá com uma fuga, pessoal, ó. Quando eu tiro, ó, o ponteiro desce totalmente. Ou seja, esse capacitor, ele não tá bom, pessoal. Ele tem uma fuga, entenderam? Pessoal, eu não vou me alongar mais nesse vídeo. Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, deixa o seu joinha. Vocês viram ali, quanto maior a capacitância do capacitor, mais ele estabiliza. Quanto maior a tensão... Ali, como nós vimos, né, quanto maior a tensão, menor vai ser a resistência, vai diminuir a resistência, vai diminuir a queda de tensão, como nós vimos ali, vai aumentar o fluxo de corrente. Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal, e se for possível, compartilhe esse vídeo